Você pode se assentar, querido? Um bom dia, a graça e a paz. Alguém precisa do Espírito Santo aí além de mim? Opa! Então nós estamos no mesmo barco, amém? E quando o Senhor, Ele está conosco, ainda que grandes dificuldades surjam, Ele nos garante a vitória, amém? Então, fiquemos tranquilos por conta disso. Precisamos dele, então a nossa vida está em suas mãos. E por isso já podemos dizer, obrigado, Senhor. Abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 9. Do versículo 2 até ao versículo 8. Encontraram? Amém? É conhecido como a transfiguração. Geralmente as Bíblias têm um título, e é esse o título que está aí. 6 dias depois, tomou consigo Jesus a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam aterrados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Eu não tenho dúvida de que Jesus, neste momento, ele queria demonstrar a estes 3 discípulos seus, Pedro, Tiago e João, mais verdades acerca de si mesmo. Jesus, então, ele confirmou diante de Pedro, de Tiago e de João, a sua glória pré-encarnada que ele mesmo já havia revelado, onde nós conhecemos como oração sacerdotal, que está lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Lá diz assim: E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Entendo também que, e isso é muito claro para quem se aprofunda no entender esse contexto, que a participação aqui de Moisés e de Elias, juntamente com Jesus, sem dúvida, foi para que Pedro, para que Tiago e João pudessem ver o promulgar da lei. Ou seja, o representante dos profetas estava ali, o representante da lei. Ambos estavam testificando a respeito de Jesus. Amém? Porque as leis, os profetas, os salmos, todos eles apontavam para Cristo. E estava se cumprindo aqui diante dos olhos desses discípulos. Só que é muito interessante que Pedro, nesse momento, ele não entende essa situação. A proposta de fazer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias, muito embora o texto diz que eles estivessem até assombrados ali, é porque ele via aqueles 3 em pé de igualdade. Elias, Moisés, Jesus. E aí o que é que o Senhor faz? Deus Todo-Poderoso, ele envolve a Jesus, Elias e Moisés em uma nuvem espessa, e ele diz então do céu assim: Este é o meu filho amado, a ele ouvi, a ele escutai. Então entendo que esse ensino
para a minha vida e para a sua vida hoje, é que mais uma vez fique bem claro, como deveria ficar para Pedro, Tiago e João, que Elias, que Moisés, que os profetas, que tudo aquilo que tinha sido anunciado, apontava para aquele que estava acima de todos estes, aquele que é o Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas por si mesmo e para ele mesmo, do qual toda essa obra excelente, você e eu somos obra-prima da sua criação. E ele está dizendo para mim e para você nessa manhã, queridos, o projeto é o mesmo, não mudou. Continue a ouvir a Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o teu Senhor, a voz é dEle, e você como servo deve obedecê-lo, ouvir a Jesus. Mas naquele momento, Pedro, como os demais, mas Pedro sempre se manifestava primeiro, não entendia o que estava diante dos seus olhos. Leia comigo Mateus 20, a partir do versículo 20. Então, se chegou a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu um favor a ele. Perguntou-lhe, Jesus então, que queres? E ela respondeu, manda que em teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem que veio para ser servido, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha o cenário aqui. Tiago, João, estavam sendo aqui apoiados por sua mãe. Jesus ouve dela esse desejo de que um filho se sentasse à direita, outro à esquerda, quando o reino de Jesus fosse implantado. Você vê que o entendimento deles, neste momento, também é um entendimento errado. Eles não estavam entendendo o que estava se formando através deste cenário, através da vida de Jesus. Na cabeça deles, o reino de Jesus seria um reino terreno, onde ele os livraria da escravidão e da perseguição de Roma, e Jesus implantaria o seu reino, sentaria no seu trono, para que pudesse governar e assim dar a eles uma vida regalada, agradável, fácil. Tiago e João não entendiam o projeto de Deus. Queridos, o reino do Senhor já está estabelecido entre nós. Amém? Assim como já estava estabelecido a partir daquele momento. Porque a obra de Jesus foi resgatar o homem. E aqueles discípulos, sem entrar no detalhe de tantos outros que nós não conhecemos, já estavam experimentando a glória desse reino. Sempre que alguém
é alcançado pelo poder do Evangelho, alcançado pela pessoa de Jesus Cristo, essa pessoa ela já é arrancada do império das trevas e trazida para o reino de Cristo. É como se houvesse dois reinos paralelos. Esse que nós estamos aqui, estamos vivendo, mas escatologicamente nós já pertencemos ao reino de Cristo. Amém? Já pertencemos a um reino de glória. Não temos mais nada com este reino, não temos mais nada com este mundo, e nem com o príncipe deste mundo. Mas eles não entendiam. Eles achavam que Jesus estava falando de um reino terreno, que pudesse oferecer a eles cargos além de bem-estar. E eles não entendiam. Abra comigo Lucas 23. A partir do 27. Jesus rumo ao Calvário. Seguia-o numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isto, que será em lenho seco? Mulheres de Jerusalém, pessoas que tinham acesso aos ensinos das sinagogas, às profecias, que ao olharem para Jesus caminhando para o sacrifício, batiam no peito e lamentavam. Choravam. E sabe-se lá o que cada uma falava naquele momento. Coitadinho dele. Ah, ele não merecia isso. Poxa, que pena. Por que estão fazendo isso? Elas não entendiam o que estava acontecendo. Jesus olha para aquelas mulheres e diz: olha, vocês não devem chorar por mim. Vocês devem chorar por vocês mesmas e por chorar pelos filhos de vocês. E ele chega a dizer: olha, bem-aventuradas estéreis. Vai chegar um dia em que o negócio vai apertar tanto, vai ficar tão difícil, tão complicado, que vocês vão desejar estarem escondidas debaixo de escombros. Se eles estão fazendo isso comigo, que não tenho culpa nenhuma, que sou lenho verde, que vou entregar minha vida voluntariamente para resgatar a todos. É por todos. O sacrifício é por todos. A gente sabe que não são todos que virão, mas o sacrifício de Jesus foi por todos. Eu que não tenho culpa alguma, eles estão fazendo isso comigo. Eu sou lenho verde. Eu vou morrer, mas a vida há em mim. Ninguém tira essa vida de mim, porque ao terceiro dia eu ressuscitarei, tem vida em mim. Se eles estão fazendo isso comigo, ainda mais com vocês que são lenho verde, são pecadores. Elas não estavam entendendo o sacrifício da cruz. Elas não estavam entendendo nada o que estava acontecendo. Abra comigo Lucas 24. Só vire uma paginazinha aí. A partir do 13. Naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que disseram as mulheres, mas não viram nada. Então Jesus disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já está declinando. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e partiu, e entregou a cada um deles. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. 2 discípulos que caminharam com Jesus, o relato cita o nome de apenas um, mas é muito interessante quando eles dizem assim: olha, ele era um profeta, mas já fazem 3 dias, e a dúvida está no coração deles, a incredulidade tomou conta deles, e é necessário que Jesus faça um relato, um resumo breve, de tudo aquilo que já era anunciado anteriormente a respeito do acontecimento. Conviviam com Jesus, caminharam com Jesus, mas estavam em dúvidas e não estavam entendendo o que tinha acontecido, até que o Senhor teve que abrir-lhes o entendimento. A partir do versículo 44, do mesmo capítulo de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome
se pregasse arrependimento para remissão de pecado a todas as nações, começando de Jerusalém. Vou repetir. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio a cada um de vocês essa promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Dentro do mesmo contexto, capítulo 24 de Lucas, discípulos de Jesus não estavam entendendo o que Jesus tinha feito ali na cruz, o que Deus, através de Jesus, tinha realizado. Discípulos de Jesus, meu amado pastor, homens que caminharam com Jesus, que ouviram da boca de Jesus esses relatos. Foi necessário Jesus explicar-lhes novamente todo aquele processo. E Jesus novamente faz um resumo das leis, dos profetas, dos salmos a respeito da necessidade, do quanto era importante para a humanidade o sacrifício que ele realizou. Vou ler algumas profecias, não precisa você abrir. A palavra diz, em Deuteronômio 18:15, fala a respeito que esse Messias, ele seria um profeta. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. E isso se cumpre em João 6:14. Se cumpre em Atos 3:19-26. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. As profecias declaravam que Jesus seria traído por um amigo. 1000 anos antes disso acontecer, Salmo 41:9 diz: até meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso se cumpre em Marcos 14:10, em Mateus 26:14. O texto diz que então Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar a Jesus. Uma profecia que foi declarada, foi liberada 500 anos antes do nascimento de Cristo, está em Zacarias 13:7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Isso se cumpre em Mateus 26, em Marcos 14. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Eu estou falando algumas poucas profecias dentro de tantas, daquilo que aqueles leitores dos profetas, dos salmos, eles já tinham acesso, mas que naquele momento que se cumpre essa profecia, eles não entendiam o que estava acontecendo. Amados, nós precisamos entender nos nossos dias o que está acontecendo. Nós precisamos entender em nossos dias o que de fato devemos priorizar. Nós precisamos entender nos nossos dias, no século 21, qual o projeto de Deus para a sua igreja. Porque quando nós olhamos para a vida desses homens através dos relatos bíblicos, talvez no nosso pensamento surjam questionamentos como: mas esses homens incrédulos, essas pessoas não entendiam, e Jesus... Queridos, para eles as coisas não estavam tão claras como estão para nós hoje ainda. O cano sagrado não estava todo pronto ainda. E hoje nós temos a Bíblia completinha em nossas mãos, e mesmo assim, muitas pessoas ainda não entendem o projeto de Deus para o mundo através da sua igreja.
Abra comigo 2 Coríntios capítulo 5. A partir do 18. Hoje nós estamos lendo bastante textos bíblicos. Talvez supra a tua deficiência de leitura bíblica hoje, só no domingo, não é? A partir do 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Continua no 6. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Olha só, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados porém não mortos, entristecidos mas sempre alegres, pobres mas enriquecendo a muitos, não tendo mas possuindo tudo. Você entende o que está escrito aí? Amada igreja, Jesus no capítulo 24 de Lucas, quando ele explica para os seus discípulos tudo aquilo que estava acontecendo, quando ele diz: vocês não sabiam que era necessário que eu passasse por isso? Os profetas, as leis, os salmos já falavam a respeito desse acontecido. Os discípulos entenderam a partir daquele momento. E a Bíblia diz que eles saíram desse encontro alegres. Se você continuar a leitura, você vai ver, eles saíram felizes. Eles entenderam, finalmente eles entenderam, que era necessário que Jesus padecesse tudo aquilo para que a redenção, para que a salvação, para que a vida eterna, para que eles deixassem de ser lenho seco e passassem a ser lenho também com vida, um lenho cheio de vida, porque quem está em Cristo tem a vida de Cristo. Eles entenderam isso e eles saíram alegres. E se cumpriu sobre eles a promessa do Cristo quando disse: fiquem reunidos. Eles fizeram isso.
Atos 1:8 diz que eles estavam ali reunidos quando o Senhor veio sobre eles através do Espírito Santo e os encheu. Atos 1:8. Foi glorioso aquilo. Foi glorioso aquele momento. Foi inesquecível aquele momento. Eu comparo esse momento com o momento em que você entregou a sua vida a Jesus. Eu penso que foi inesquecível esse momento. Eu penso que você talvez não conseguisse em palavras explicar o que você estava sentindo. Por isso as lágrimas rolavam do teu rosto, porque algo sobrenatural estava acontecendo na tua vida. Sobre a tua vida estava acontecendo exatamente aquilo que Deus já tinha sonhado quando Ele entregou Cristo na cruz. Eles estavam entendendo agora. Mas você sabe o que foi que aconteceu pouco tempo depois? Eles se acomodaram novamente. Eles permaneceram em Jerusalém. Jesus disse que eles seriam revestidos de poder, para que eles pudessem pregar o Evangelho, para que eles pudessem anunciar o que Cristo tinha feito na cruz. E eles foram cheios do poder. Só que eles permaneceram em Jerusalém. Mas a ordem de Jesus era Jerusalém, Samaria, Judéia. E aí, eles deveriam anunciar o Evangelho a todas as nações. Eles se acomodaram. Atos 8:1. Uma grande perseguição leva esses homens agora a, por bem ou por mal, terem que começar a anunciar o Evangelho fugindo das perseguições. Mas o cumprimento daquilo que Deus tinha dito teria que acontecer e aconteceu. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós conhecemos muito bem os ministérios eclesiásticos de Efésios 4, 11 e 12. E às vezes tantas pessoas desejam isso. Nós já chegamos a receber em nossas reuniões cartas de pessoas dizendo das suas convicções para o ministério pastoral. Às vezes nós achamos que precisamos estar num lugar de destaque para que possamos fazer alguma coisa para o Senhor. Nós entendemos tudo errado. Ou muitas pessoas entendem tudo errado. Eu não quero entrar aqui em questões mais direcionadas, mas tem tantas instituições religiosas hoje que não entendem o Evangelho patavina. Estão anunciando o Evangelho que não tem nada a ver com esse aqui. Jesus, quando esclareceu o que ele tinha feito na cruz, ele disse: tudo isso tinha que se cumprir. Agora, sabe o que vocês devem fazer? Anunciem a respeito da minha morte, que eu morri para redimir o homem dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho até os dias atuais e não vai mudar. A mensagem do Evangelho continua sendo a mesma. Jesus morreu na cruz para nos dar vida e vida com abundância. Ele não morreu na cruz para me dar casa. Ele não morreu na cruz para me dar carro. Ele não morreu na cruz para me dar um bom emprego. Isso são consequências. Isso acontece segundo o querer do Senhor, mas não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz para dar vida para o homem. O homem estava perdido. E queridos, esse não é um papel do pastor Welto, do pastor Monteiro, dos pastores. Esse é um papel de toda a igreja. É o ministério chamado de Ministério da Reconciliação, que está sobre todos nós. Você tem entendido a missão de Deus para a sua vida? Priorizando a paixão por Deus e pelas vidas. Se eu digo que amo a Deus e não me importo com as vidas, são só palavras. Como é que eu posso demonstrar que amo a Deus? Cumprindo os seus mandamentos. A Ele ouvir.
Esse é meu filho amado. Dai ouvidos a ele. O apóstolo Paulo teve a sua história mudada. O que motivava Paulo, capítulo 5 de 2 Coríntios que lemos, foi exatamente porque o seu entendimento foi mudado. No versículo 17, um pouquinho antes, é aquele texto que todos nós conhecemos. Pois quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo entendeu isso. A partir do momento que ele entendeu isso, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ele entendeu que tudo aquilo que ele sabia não servia nada para a vida dele mais. Era pura religião. Por isso ele perseguia. Porque ele tinha uma aliança com uma religião. Quando ele entendeu o que Jesus fez na vida dele lá na cruz, ele mudou o seu entendimento. Ele passou a ver as coisas diferentes. E por conta disso, ele passou a se importar com as vidas, porque ele entendeu que Jesus morreu porque se importava pelas vidas. E ele disse: se eu fui crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu me importo com vidas agora. O ministério da reconciliação está sobre nós. Pastor, o que eu devo fazer? Simples. Fique de pé. Sabe, queridos, às vezes nós queremos enfeitar muito o pavão. Nós não precisamos enfeitar o pavão, foi Deus que fez o pavão e o pavão é lindo. Às vezes nós queremos colocar, como diz o ditado, o carro à frente dos bois. Não funciona. Quando os discípulos não entendiam nada, Jesus explicou, na forma mais simples, o que significa esse ministério da reconciliação. Jesus substituiu o homem na cruz. Você é pecador. Você não tem meios por si próprio de se achegar a Deus, por ser pecador. Então Cristo substituiu a cada um de vocês na cruz. Ele fez isso porque o pecado do qual vocês eram escravos dominava vocês. Vocês eram escravos do pecado. E Jesus, quando substituiu o Elton, ele ocupou o meu lugar, e naquele momento, eu tive a minha vida mudada, e eu pude então me aproximar de Deus. O que eu falei para você agora, é um resumo do que Jesus ensinou. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. É só isso. Lembre-se de que a obra de convencer o homem após ouvir essa verdade não é sua, não é minha. E às vezes nós queremos enfeitar o pavão porque nós achamos que essa mensagem está batida, está ultrapassada, não é mais para os nossos dias. Queridos, a obra é do Espírito, a palavra é a mesma. O Evangelho é poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus.
Agora, todo esse entendimento do ministério da reconciliação, ele começa em você. Você tem que entender o que Jesus fez na tua vida, em primeiro lugar. Porque se você não entender o que Jesus fez na sua vida, como aconteceu com a vida de Paulo, você continuará sendo simplesmente um religioso, um frequentador de culto. Feche seus olhos, nós vamos orar.